Jesus, meu coração está aberto para receber a Tua palavra, a Tua direção. Espírito Santo, fala comigo, usa o Teu servo para falar ao meu coração, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte, aplauda Ele bem forte, que Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor e de toda adoração. Isso, declare de todo o seu coração que Ele me ama. E assim, ó, declare: me ama, pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Boa noite. Pode sentar, sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. E hoje, domingo dos Filhos de Deus, está especial, nosso quarto culto. Aos amigos que nos acompanham aqui pelo YouTube, que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Estamos aqui no estudo do Pai Nosso. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro Leal. Inclusive você que está sentado aí, você já pegou o seu estudo? Quem pegou aqui? Está nas mãos? Então hoje nós vamos estudar aqui a segunda parte do nosso estudo. Eu quero passar para você aqui. Já vamos dar início já, você que já pegou. Ali, se alguém estiver precisando, é só levantar a sua mão. Ali já levantou. Mais alguém precisa? Todos estão com estudos? Glória a Deus. Vamos lá. Estudo do Pai Nosso. Estudo 2. O tema de hoje, essa primeira parte aqui é Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Tem aqui na folhinha mesmo, você não precisa pegar na sua Bíblia, está escrito: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Só até aqui basta. No estudo diz assim: Deus é Pai e é nosso Pai. Sendo assim, somos irmãos. Não adianta dizermos que Deus é Pai nosso Pai, se não vivermos como irmãos, em comunhão, um com os outros. Em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, comenta: se não amo meu irmão que vejo, como amarei a Deus que não vejo? Preste bem atenção, isso aqui é interessante. Se Deus é Pai nosso, Ele é meu Pai e o seu, é o que nós estamos falando em oração, né? Pai nosso. Então quer dizer que Ele é o meu Pai, o seu Pai, o Pai que está, Ele é Pai do irmão que está do seu lado. Então automaticamente, se Ele é o nosso Pai, nós somos o quê? Irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Mas o que nosso estudo aqui vai passar nesse dia de hoje para mim e para você? Será que nós estamos vivendo como irmãos? Lógico que às vezes nem sempre todos os irmãos sabem estar ali, vivem mil maravilhas. Sempre às vezes tem um atritozinho, não é verdade, entre os irmãos? Mas geralmente, o que acontece? Os irmãos sempre o quê? Se amam. É a mesma coisa, eu tenho irmãos. Eu tenho 2 irmãos de sangue e um de criação. E uma de criação. Eu amo os meus irmãos. Nós já tivemos atritos, tudo, mas assim, eles sempre estão nas minhas orações. Mas trazendo aqui para o mundo espiritual, como é que nós estamos vivendo? Será que nós vivemos bem? Às vezes você vê, né, um irmão falando mal do outro. Às vezes um irmão questionando o outro. Às vezes um irmão tendo inveja do outro. Às vezes até um irmão querendo passar o rodo no outro. Dentro da igreja. Pastor, mas dentro da igreja tem isso? Tem. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que vigiar.
Às vezes tem irmãos que saem da igreja, sabe, porque não conseguem conviver com outro irmão. Fala, não vou porque eu não gosto daquele irmão. Mas peraí, como é que você diz que você ama a Deus se você não consegue conviver com outro irmão? Ou às vezes até pior, tem gente que não gosta do irmão, já vi casos assim, e você já deve ter visto. Pastor, eu não gosto do fulano porque o outro estava falando mal dele. Mas você já falou com aquele irmão? Nunca falei, irmão, não gosto dele. Mas por que você não gosta dele? Porque a pessoa ali, o meu amigo, falou que ele não é uma pessoa boa. Aí eu já não gosto dele. Mas você já foi conversar com essa pessoa? Não. Às vezes você está aqui hoje e você fala, pastor, teve uma pessoa que eu olhei para ela, eu olhava, jurava que essa pessoa, ó, pastor, essa pessoa, para mim não entrava. Mas depois que eu conversei com ela, pensa numa pessoa gente boa. É assim ou não é? Teve uma irmã outro dia que eu falei, irmã, eu tinha até medo de chegar perto da senhora, mas só tem uma cara de brava, irmã. Ela, não, mas aí depois eu conversei com a irmã, vi que não tinha nada a ver, sabe? A irmã pegou uma amizade com a minha esposa, conversa com a minha esposa e tudo. Você vê como que é as coisas. O diabo às vezes é sujo, irmão. E ele quer colocar divisão. Aí você olha para aquele irmão e já olha diferente. Peraí, nós somos todos irmãos. Independente de onde você veio, sabe? Se você é pernambucano, se você é mineiro, se é lá da Paraíba, independente se é do Ceará, independente. Nós somos todos irmãos em Cristo. E como é que nós temos que viver? Viver bem, irmãos. Então, por isso, olha, é interessante, né? Às vezes está lá, eu vou orar o Pai Nosso. Aí tem gente que pensa, não, eu vou orar 10 Pai Nosso e Deus vai me honrar. Não, vamos entender o que é o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. As palavras que Jesus estava ensinando ali. Semana passada nós entendemos que Pai, Deus ele é Pai, mas Ele não é Pai de todo mundo. Ele é Pai daquela pessoa que aceitou Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Se você está aqui hoje e você não aceitou Jesus ainda, Deus não é o seu Pai. Ele não é o seu Pai. Eu falar que os irmãos estão aqui, meu Pai é uma coisa, agora os irmãos aqui não são meu Pai. Às vezes é a mesma coisa, a pessoa fala que Deus é Pai, mas ela não aceitou Ele, então não é. Aí agora nós estamos estudando hoje, Pai Nosso, mas Ele tem sido o nosso Pai? Se Ele é o nosso Pai mesmo, nós estamos vivendo em união. Olha o que diz o Salmo 133, versículo 1, 2 e 3. Salmo 133, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como igreja e união. Isso é bom para Deus. Isso é suave. Quem aqui tem mais de 2 filhos aqui? Tem alguém que tem mais de 2 filhos? Você que tem mais de 2 filhos, você gostaria de ver seus filhos brigando um com o outro? Imagine Deus. Quando ele olha para os irmãos brigando, os irmãos discutindo, principalmente quando tem alguns que querem discutir para mostrar que sabe mais do que o outro. Eu me lembro no início da minha conversão que chegavam uns para mim assim e perguntavam, ô fulano, quem que foi o pai, não sei de quem lá na Bíblia? Eu falei, eu vou lá saber. Às vezes, não, ele falava e ele pensava que ele sabia mais. Aí você vai ver a pessoa toda torta. E às vezes tem essas disputinhas, a pessoa ela vai ver um negócio na Bíblia, ela quer mostrar que sabe mais, ela vai e pergunta para o outro, às vezes é algo difícil. Tem coisas que a gente não sabe, irmão. Tem coisas, nem eu que sou pregador, às vezes tem coisas que eu não sei, eu vou estudar. E se eu chegar para você, você me perguntar alguma coisa, eu vou estudar para ver se eu consigo ver aqui, se eu vou encontrar isso aqui que você está me perguntando. Mas às vezes tem pessoas que ficam nessa discussãozinha besta. Deus ele está falando, isso aqui é bom, é agradável, é suave, que os irmãos vivem em união. Irmão, uma igreja unida, ninguém segura, irmãos. Ninguém segura. Eu poderia falar lá em Gênesis capítulo 11, quando o povo, eles estavam reunidos ali em um só propósito. Eles queriam, já viu falar da Torre de Babel? Quem já viu? Eles começaram a construir uma torre que estava chegando até o céu. O negócio estava, Deus olhou lá de cima, a Bíblia diz que Deus desceu, falou, ninguém pode parar esses homens. Mas por quê? Porque eles estavam unidos. Se a igreja se une num propósito, nós vamos ganhar almas, nós vamos orar pela igreja. Imagine, todo mundo aqui, todos aqui, começando a orar. A partir de agora, todo dia, não sei, 10 horas da noite, às 10 horas ou à meia-noite, nós vamos se reunir agora e nós vamos orar pelo crescimento da nossa igreja, para que Deus mande mais almas, para que Deus estruture aqui a nossa igreja, para a gente crescer. Vai ter alguém que vai segurar a gente? Não vai, irmão. Não tem quem nos segure. Você vai crescer, a igreja vai crescer, diga glória a Deus.
É por isso que Deus gosta, é agradável que os irmãos vivem união. Versículo 2, pula para o 2. E é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Versículo de número 3. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nosso estudo, volta para o estudo aqui, diz assim: o óleo da época era muito valioso. A comunhão entre os irmãos também deve ser valorizada. Veja então que interessante. A comunhão entre os irmãos é algo precioso para Deus. É algo de muito valor. O óleo naquele tempo, esse óleo que eles estão falando aqui, que aqui o salmista está falando, é algo que tinha muito valor no tempo. Aí continua o nosso estudo aqui. Ele diz assim: o óleo na cabeça da ovelha evitava de machucar outra ovelha quando elas brigavam, dando cabeçadas. Para só um minutinho aqui, veja. Então eles colocavam, o pastor ele chegava, né, pegava as ovelhas, elas viviam brigando, dando cabeçada uma na outra, se machucando. E aí o que o pastor ele fazia? Ele pegava o óleo, ele enchia a cabeça da ovelha de óleo. Quando ela se batia, o que acontecia? Escorregava. Aí elas não se machucavam. Interessante, né? É a mesma coisa o óleo sobre a minha cabeça. Aí tem gente que fala: pastor, agora eu vou tomar um banho de óleo. Não, não é isso não. O óleo que está falando aqui é a unção. A unção que nós buscamos. Então, quando você tem a unção do Espírito Santo, você não vai ficar dando cabeçada. Sabe, você não vai ficar discutindo com as pessoas por besteira. Você vai fugir da briga. Não vou brigar, não vou discutir, não vou viver em desentendimento. Tem pessoas que vivem dando cabeçada uma na outra. Sabe, tem assim, às vezes irmãos, às vezes o casal que é da igreja vive assim, sabe, batendo, discutindo um com o outro. Mas aqui também, não está no estudo, mas esse óleo também servia para proteger as ovelhas das pragas, dos mosquitos, sabe, ali de outros insetos também. Então isso é importante. Às vezes essa unção também que está sobre a nossa cabeça vai nos proteger das pragas que estão lá fora. Às vezes eu posso pegar os jovens aqui. Quantos jovens às vezes estão firmes na igreja, e me desculpe dizer, mas aparece uma praga, uma pessoa ali para tirar o jovem de dentro da igreja, para afastar. Às vezes é uma praga que entra ali, a pessoa é casada, aí está lá, entra uma outra pessoa no meio do relacionamento. Aí tem pessoas que ainda falam: isso aqui é de Deus. Nunca que vai ser de Deus isso, irmão. Se você é casado, nunca que vai ser de Deus. Então você tem que ver o que é que está aparecendo na sua vida. Você tem que tomar muito cuidado. O adultério é uma praga, sabe? Outras coisas também ali pode ser praga na nossa vida. Então a unção vai nos proteger dessas pragas que o inimigo vai enviar para tentar nos tirar do caminho. Continua aqui, Salmos 23, versículo 5. Põe para mim no telão. Diz assim, olha aí, está no telão: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com o quê? Com óleo. E o meu cálice o quê? Transborda. Então está lá, ele estava pedindo: Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus o quê? Inimigos. Só que aí logo em seguida eles dizem o quê? Unge a minha cabeça. Tem que estar com unção. Está lá na presença dos inimigos, eu tenho que ter unção. A unção ela protege. Continua, vamos lá. O Monte Hermon era cheio de gelo, que está lá no versículo 3 do Salmo 133. E quando soprava o vento, o orvalho descia sobre todos em Israel. Olha que interessante, ele refrescava o povo, o calor. O gelo que estava lá no monte, né? Quando Deus mandava, batia aquele vento, via aquele refresco. E Deus faz isso, diga glória a Deus. Eu lembro uma vez um evento que Deus não foi dessa forma, aqui mandando esse refrigério dessa forma, com essa brisa. Mas eu me lembro um evento que eu fiz num domingo de tarde. Estava chovendo muito e eu orei a Deus: Deus, que o Senhor mande lá o calor para não atrapalhar o evento. Só que aí foi muito calor, irmão. Ficou quente, que eu falei, o povo não conseguia ficar nem na rua. A gente fez numa avenida, assim, não dava, o asfalto estava tão quente. Aí eu falei: e agora? E eu olhei de lá de cima, né, que a gente estava na parte superior da igreja, e o povo tudo espalhado. Eu falei: meu Deus, vai começar o evento, cadê o povo? Tudo no meio da rua, espalhado, não conseguia ficar no asfalto.
falei, não, Jesus, manda ali uma nuvem. E, irmãos, foi de Deus. Deus mandou a nuvem assim, a nuvem parou em cima, assim, ó. Parou, aí refrescou, aí o povo foi e a gente conseguiu fazer o evento. Isso estava, acho que no meu antigo, não sei se está no Instagram, a gente fez um evento e foi uma bênção. Isso aí eu estava em São Paulo, para a glória de Deus, amém? E quando acabou o evento, aí veio a chuva, aí choveu a semana toda, amém? Mas Deus sempre manda aquele refrigério. Continua aqui nosso estudo, diz assim, cuidemos para que não brote nenhuma raiz de amargura dentro do nosso quê? Coração. Coloca para mim Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Eles vão aí colocar no telão. Cadê o pessoal do louvor aqui? Prepara aqui que eu vou fazer a primeira parte aqui. Nós vamos fazer uma oração. Vou fazer aqui diferente. Eu vou fazer uma oração. Eu quero o pessoal do louvor aqui. Vai lá. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Está no telão. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos o que? Se contaminem. Então cuidado, irmãos. Eu não posso perder. Quantas pessoas às vezes têm perdido? Por quê? Por causa de uma raiz de amargura. Se você for ver a Bíblia, ela fala que o nosso coração é a terra. Aí vamos dizer, tem lá a raiz. Se você tem uma raiz na terra, o que acontece com aquela raiz? Ela vai crescer. Se você não matar, não tirar logo tudo ali, ela vai crescer, não adianta. É que nem a gente tinha uma árvore aqui atrás aqui, da vizinha, né? Que ela pediu pra gente cortar, a gente foi podando ela todinha. Mas a bicha já está crescendo, irmão. Crescendo. E Deus me deu até um livramento nessa árvore aqui. Não sei se eu contei, cheguei a contar. Eu caí dela e ainda fiquei enroscado num galho. Foi Deus que me guardou. Os irmãos que estavam lá ficou tudo branco. Eu só fui vaiando. Na hora que eu olhei, do nada teve um galinho que me segurou. Esse galho estava até um tempo aqui. Aí a árvore está crescendo de novo. Mas por quê? Por causa da raiz. Mas imagine, o que a raiz de amargura? O que é isso? É uma mágoa não curada. É um perdão não liberado. Aquilo ali vai crescer. Vai fazer com que aquela pessoa perca a doçura. Ela vai ser uma pessoa briguenta, uma pessoa amargurada. Aonde ela chega, ela briga, ela discute. Sabe, está ali. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deixa eu contar para você uma situação, não sei se vocês já ouviram isso. Eu me lembro de um caso de uma obreira que eu tive. Essa obreira, quando eu assumi a igreja, ela não estava na igreja. Aí eu trouxe ela, o pessoal comentou dela, era uma senhora. Aí cuidei, eu vi que ela tinha muito problema de saúde, mas eu vi que assim, tinha umas coisas que ela discordava, brigava, discutia com algumas coisinhas, aí então tá certo. E aí às vezes ela não podia vir no domingo, aí eu sou da seguinte opinião, isso aqui é meu e acho que você vai concordar comigo. Uma pessoa fraca, ela consegue fortalecer alguém? Não consegue. Então veja, o obreiro ele não veio durante a semana. O que eu faço? Você vai sentar. Se você vê algum obreiro sentado, às vezes tem um obreiro que foi viajar, fala, não, senta, você foi na igreja e tal? Não fui. Então você senta aqui, mas pastor, eu assisti pela internet. Então faz o seguinte, senta, você assiste essa semana e depois você se levanta. Tem algum problema nisso? Eu estou cuidando da ovelha ali, daquele obreiro, para que ele se levante depois, não tem problema nenhum eu sentar. Aí tá bom. Só que essa pessoa tinha um problema de saúde também. E eu falei para ela, a senhora tem que cuidar da sua saúde. A senhora não está conseguindo fazer a obra. A senhora direto está faltando, então cuide da sua saúde. Vou sentar a senhora um pouquinho. Não, pastor, que não sei o quê. E começou a falar um monte para mim. Falou um monte para mim, aí soltou o cachorro, sei lá, e pá, e não sei o quê, e tinha uns obreiros, era uma reunião de obreiro, mas pronto, e tinha um parente dela do lado, eu não falei nada demais, mano, e a mulher, mas não sei o quê, e você é um pastor, não sei o quê, e tal, e você, aí a última que ela falou foi o seguinte, e outra coisa, eu vou falar só mais uma vez, eu nunca mais na minha vida que eu limpo o seu escritório. Falei, limpar meu escritório? A senhora nunca limpou meu escritório, irmã. Nenhum obreiro limpa o meu escritório. Ah, não.
mas não, o antigo pastor, quando eu limpava, entendi, ela tinha uma mágoa, sabe de quem? Do antigo pastor. Aquela raiz foi trazendo perturbação para ela. Tem jeito assim, está perturbada. Você vê que ela estava falando nada com nada. Eu falei, não tenho nada a ver. Eu nunca pedi para a senhora limpar meu escritório. Nunca. Pelo contrário, quem limpa o meu escritório é minha esposa. E tem uma obreira aqui que toda vez ela chega bem quietinha e fala, pastor, eu posso passar um pano no seu escritório? Que isso era antigamente, hoje nem limpa mais. Minha esposa que vai lá e faz essa limpeza. E não, o obreiro pode limpar, sem problema. Às vezes minha esposa chama um lá para ajudar, sem problema nenhum, entra lá, não tem nada demais. Mas você vê como que aquela raiz de amargura estava trazendo o que para ela? Perturbação. Aí o que ela faz? Aí vai contaminar os outros. Aí tem pessoas, esse pessoal desse tipo, aí ele sai contaminando um monte de gente. E cuidado, irmão, quando você só ouve um lado. Eu sempre procuro ouvir dois lados. Nunca só ouço um lado da história. É bom você ouvir os dois lados. Porque geralmente o primeiro que chega para você fala, estou certo. Aí você vai falar com o outro está certo. Coloca os dois juntos agora. Para ver. Ou se não, ouça os dois lados para você ver o que está acontecendo. Então aqui o estudo fala, cuidado com essa raiz de amargura. Continua aqui. Então no finalzinho da primeira parte diz, quem não for como criança, não entrará onde? No reino de Deus. Então tem que ser como criança. Às vezes você vê, né, criança, os irmãos, ele está lá, quando é pequenininho, briga, discute, não sei o que, aí vira a cara um pro outro, fica bravo. Hoje até vou pegar o exemplo aqui, Sofia hoje. Teve uma amiguinha dela que veio aqui, aí ela quis ficar aqui, né, a filha de um amigo meu. Aí ela veio e ficou aqui. Aí quando eu falei, o que a pequena está fazendo aqui? Não, ela veio aqui para ficar aqui, resolver umas coisas, e acabou que quis ficar com a Sofia. Aí tá bom. Aí quando eu entro lá, a Sofia estava num canto, brava. O que aconteceu, Sofia? Não, eu fiz uma casinha, ela puxou a cadeira e a casinha caiu, eu fiquei brava, não quer falar com ninguém. Não falava com ninguém, ficou brava, e que não, mas não tem culpa, ela puxou porque ela queria sentar, Sossô, ela é pequenininha, e não entendeu. Mas sabe o que acontece? Ela ficou ali brava naquele momento, daqui a pouco, se a outra criança chega, o que ela faz? Ela vai falar com ela. Tem outra aqui, acho que é a Júlia, é Júlia, né? De vez em quando as duas estão ali, a filha da irmã Gerlane, as duas estão brincando. Daqui a pouco, Sofia entra brava aqui. Aí Júlia vai para um canto. Mas quando vem no outro dia, as duas estão juntas de novo. Sabe por quê? É criança. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança. É triste você ver obreiro, irmão. O obreiro não fala com o obreiro. Irmão que não fala com o irmão. Não estou dizendo que aqui tem. Se eu descobrir que tem um obreiro aqui que não fala com outro obreiro, não, esse obreiro ele não é digno de vestir uma farda, irmão. Ele não se converteu ainda, irmão, porque isso é criancice. E nem criança faz isso, como eu disse, né? Aqui nem criança, porque a criança briga e no outro dia eles estão como? Eles já estão de bem. E às vezes os marmanjão, eu não vou olhar para o outro, não gosto do outro. Não, por quê? Por que você não gosta? Não, porque não sei o quê. Aí começa cada negocinho. Eu já vi cada coisa, irmão. Às vezes tem uns que chegam assim e falam, não sei, porque tem lá os queridinhos do pastor. Que queridinho meu, irmão? As pessoas se aproximam de mim. Quando você vê, é os que se aproximam. Tá lá, tem o Lázaro. Mas por que o Lázaro? Quando eu penso que não, está ali atrás de mim. Eu me lembro uma vez, há uns anos atrás, o Lázaro deu uma bronca nele, irmão. Eu não sei o que ele fez da vida dele, que eu dei uma bronca. Aí quando eu penso, não, estava na praia orando, eu fui sozinho orar. Aí eu coloquei o vídeo lá, estava gravando, e eu sozinho. Eu falei, vou orar sozinho. Ele que me acompanhava direto. Aí quando eu olho no vídeo para trás, o Lázaro de trás de mim. O que é isso? Mamãe, tinha dado, para você ver. Mas às vezes até um teste. Aí tem pessoas que não se aproximam, irmão. Aí às vezes fica falando mal. Poxa, irmão, que criancice. Um dia que vocês quiserem falar comigo, eu estou aqui. Lógico, às vezes a gente fala, né, que nem hoje eu atendi muitas pessoas o dia todo aqui, irmão, sem parar, eu não tive tempo nem de almoçar direito. Agora mesmo o menino perguntou, pastor, você vai comer? Acabei de atender 6 horas praticamente. Mas antes de sair aqui, eu fui atender uma pessoa, aí vem um, aí vem outro. Os obreiros tinham que vir, aí vem, peraí, faz uma fila aqui para a gente atender, senão aí eu acabo não atendendo ninguém.
pastor, eu preciso falar com o senhor, marca comigo que vocês têm meu telefone. Só não tem o meu telefone quem não quer. Meu telefone, coloca o meu telefone aqui no telão aqui. Você tira uma foto lá, manda uma mensagem para mim, irmão. Mas às vezes tem gente que fala, o pastor não me atende. Não atende, irmão? Quem aqui já falou comigo pelo telefone aqui? Olha tanto de gente. Está lá meu telefone, pode ir lá, o meu direto, não escondo nada, está aí, ó, pode falar. Se precisar de ajuda, pode vir. Pastor, preciso de uma oração. Que nem a irmã na sexta-feira. Hoje ela contou o testemunho de manhã, viu? Hoje que eu falei na sexta-feira, que a irmã dela é mãe da Gerlane também, que mãe da Carla. Estava com um problema no pé, o pé inchado. Ela veio pedir oração, o pé dela se desinchou. Ela ia ter que fazer uma cirurgia. Hoje ela estava andando aqui, foi curada para a glória de Deus. Outro caso bonito que teve aqui, uma irmã que estava com várias feridas no estômago. Aí ela falou, pastor, o negócio estava virando uma úlcera. Ela decidiu vir para a igreja. Se eu não me engano, o nome dela é Ivonete, se eu não me engano. Veio no culto da manhã. Ela falou, pastor, eu vim para a igreja, eu vou em busca da minha cura. Ela começou a congregar com a gente, vi que ela está vindo algumas vezes aqui. Aí ela estava com o exame, com um monte de problema. Daqui a pouco ela foi lá e falou, vou fazer outro exame determinando a minha cura. Ela estava contando hoje que o outro exame que ela fez, ela não tinha mais nada para a glória de Deus. Nesse caso, ela não precisou de atendimento. Ela mesma já veio, ela recebeu a oração na hora do culto, tomou posse. Mas às vezes tem pessoas, irmão, que inventam coisas que não tem, aí sai contaminando os outros. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Continua aqui no nosso estudo aqui, veja. Ele diz assim, Filemão, capítulo 1, versículo 10 ao 19. Não vou ler aqui o capítulo, aqui esses versículos, porque não dá tempo, mas dá para explicar. Vamos lá. Filemão era um homem rico, com muitos empregados. Porém, ele maltratava seus empregados. Um deles, chamado Onésimo, significa útil, fugiu por ser maltratado e ainda levou um dinheiro de seu patrão Filemão. Pare por aqui. Então veja, por que ali aquele criado ele fugiu? Porque ele era o quê? Cuidado, irmão, quando você maltrata a sua esposa, ou quando você maltrata o seu esposo, você pode acordar no outro dia sem ninguém dentro de casa, viu? Cadê? Já pensou? Está amarrado, né? Olha lá no guarda-roupa. Cadê a roupa da mulher? Cadê a roupa? Foi embora. Por quê? Está sendo maltratado. Ninguém aguenta ser maltratado, não, irmão. Ah, você que é patrão, você tem uma empresa, aprenda a tratar bem os seus funcionários. Se você tratar bem eles, tratar bem não quer dizer que você não vai corrigir. É que nem eu sempre falo aqui. Tem os obreiros, se é para corrigir, eu corrijo. Teve um que eu estava corrigindo aqui agora. Chamei ele separadamente, falei, meu filho, eu quero que você cresça. Eu quero que você cresça na obra. Você sabe o que você quer da sua vida? É um conselho que eu dei um dia para o meu filho, para o Gustavo. Às vezes é um conselho que eu pego esses obreiros, considero como meus filhos, e são meus filhos espirituais. É para o bem deles. Só que assim, maltratar é uma coisa. Tem gente que ela pensa porque ela tem dinheiro, porque ela está pagando, a pessoa tem que ser lá obrigada a aguentar. A pessoa xinga. Não, não é assim não, irmão. Ninguém aguenta ficar sendo xingado não, viu? Principalmente mulher. Mulher não aguenta não. Vai ter uma hora que ela vai pegar, vai sair fora. Não aguenta. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Só que isso não dá motivo para a gente errar. Ele fugiu. Só que o que ele me fez? Ele pegou o dinheiro que não era... Cuidado. Então não é motivo. Não, quer dizer que ele errou também, ele vai pagar aqui. Eu também vou fazer aqui, vou pagar com a mesma moeda, vou roubar ele. Não, eu sou uma pessoa honesta. Eu tenho que ser honesto, amém? Aí continua aqui. Aí diz assim, ó. Depois disso, Filemão passou a procurar Onésimo em todos os lugares. Ele estava correndo risco de vida, viu? Porque ele poderia ser morto pelo que ele fez. Um dia Onésimo ouviu a pregação de Paulo e entendeu que estava errado por levar dinheiro do quê? Então, quando é que ele entendeu que ele estava errado? Quando ele ouviu a pregação. É quando nós ouvimos a pregação que nós entendemos que nós estamos errados. Nós estamos errando em alguma área, estou fazendo algo de errado. Aí ele temeu, aí diz assim, e Onésimo queria fazer a obra, mas precisava se consertar com Filemão. Então veja, ele não podia fazer a obra do jeito que ele estava, ele tinha que se consertar, colocar a casa dele em ordem, mas enquanto ele não se consertasse com o seu patrão,
ele não poderia fazer a obra. Onésimo não queria voltar, ele estava com medo, mas Paulo decide ajudá-lo, escrevendo a carta a Filemon. Recebe de volta como um irmão o quê? Amado. E se ele te deve algo, o que o Paulo falou? Eu te pagarei. Provavelmente ele já tinha gastado todo o dinheiro, irmão. Devia estar passando por alguma dificuldade agora. E o que acontece? O Paulo, você vê, olha lá, ele fala, ó, eu quero que você receba de volta aqui, ó, esse seu trabalhador. Recebe ele agora como um irmão. E outra coisa, se ele está devendo alguma coisa para você, fique tranquilo, que eu vou pagar. Eu pago para você de volta. Aí diz assim, estamos treinando para viver no céu. Aprendamos a viver em comunhão. Somos filhos do mesmo Pai. E então, vivamos como o quê? Como irmãos. Para só aqui um pouquinho. Então é isso. Qual que é a lição aqui, essa primeira parte? Temos que viver unidos como irmãos. Nós somos uma família, orando um pelo outro. Diga glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Deixa o estudo aí que nós vamos voltar para o estudo. Vamos fazer a segunda parte. Feche os olhos em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, nós vamos falar com o Pai. Você entendeu a palavra? A primeira parte dessa palavra. Pai nosso. Se Ele é Pai nosso, Ele é meu Pai e Ele é o teu Pai. Se Ele é o nosso Pai, nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, nós temos que viver bem e temos que orar um pelos outros, orar pelos nossos irmãos em Cristo. Nos ajude, Deus, a viver em harmonia, que não haja atritos, que nós venhamos, meu Deus, andar no mesmo propósito, Pai. É o que eu te peço, Jesus. Olha para esta igreja, meu Deus, que essas pessoas se sintam acolhidas, que elas se sintam amadas, que as pessoas que entram aqui nessa igreja, elas se sintam importantes, que elas se sintam ali olhadas, Pai. Oh, meu Deus, vem, Jesus, nos abraçando, vem nos envolvendo, Senhor. Não permita que nenhuma raiz de amargura brote, meu Deus, em nosso coração, a ponto de trazer perturbações. Tem pessoas que estão vivendo perturbada por causa de uma raiz de amargura. Fala para Ele agora, Deus, limpa o meu coração. Fala para Ele, Deus, olha para o meu coração. Mesmo que você diga, pastor, no meu coração não tem nada. Meu irmão, às vezes existe, sabe, sujeirinhas que você não está enxergando. É você, dona de casa. Quantas das vezes você limpou sua casa, limpou bem limpa, a casa ficou um brinco, mas quando você olha lá naquele cantinho, às vezes tem, sabe, uma sujeirinha que ficou, que você não tinha visto. É a mesma coisa o nosso coração. Ele tem que ser limpo. Peça para Deus, Deus, mostra-se. Tira, Jesus, tira tudo que não convém de Ti. Nos limpa, porque queremos Te ver, Pai. Nos ajude a ser como criança. Mesmo, meu Pai, que fizeram injustiça, sabe, contra nós, nós não vamos guardar mágoa, nem ressentimento, nem rancor. Oh, Deus está fazendo a obra. Deus é fiel, Deus é justo. Oh, declare de todo o seu coração esse louvor agora em nome de Jesus. Declare assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, O fruto deste novo
precisamos um dos outros. Depender, você só depende de Deus, irmão. Eu preciso de vocês, obreiros. Leandro, eu preciso da oração de vocês, igreja. Minha família precisa de vocês. Nós precisamos um dos outros, irmãos. Nós precisamos, irmãos, de um dos outros. Mas lembre-se, nós dependemos somente de Deus. Fala para Ele: Deus, eu quero estar unido, eu quero andar na mesma fé que a minha igreja, com o meu ministério. Eu quero estar unido a esse ministério, aos irmãos da minha igreja. Oh, meu Deus, fortaleça, Pai, a nossa união. Isso, meu Deus, só o Teu Espírito pode fazer isso. Oh, vem ungindo a Tua igreja. Vem ungindo, meu Deus, o Teu povo. Vem ungindo, meu Deus, vem, Pai. Vem tocando, meu Deus, em cada pessoa. Toca agora, Pai. É o que eu te peço. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido, Precioso és para mim. Pode aplaudir Jesus em forte, aplauda aí forte. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão. Precioso és para mim. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, para ele, ó, assim, ó. Eu preciso de Ti. Estenda as mãos para ele assim, ó. Fala assim, ó. Precioso és para mim. Nas palmas assim para finalizar. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de Ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Pode sentar. Diga obrigado, Jesus. Tem mais. Quem quer receber mais de Jesus? Vira a sua folhinha. A segunda parte aqui. Esse culto está sendo diferente, viu, irmãos? De todos os outros aqui que nós tivemos. Vamos lá. Segunda parte, tema: santificado seja o teu nome. O nome de Jesus já é santo. Por que santificar? Veja, o nome de Jesus não é santo? Mas ele diz: santificado seja o teu nome. Que negócio é esse? Pois está no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Aqui tem um hino da harpa, que tem uma frase que o pastor separou aqui, diz assim: leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Tudo o que faço carrega o nome de Jesus. O bom testemunho que você dá
santifica o nome de Jesus. Se não dou um bom testemunho, estou sujando o nome dele. Romanos, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Olha lá no telão. Tu, pois, que ensina a outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Opa, peraí. Como é que eu santifico o nome do Senhor? Aqui no nosso estudo diz o seguinte: você dando um bom testemunho. Tem pessoas que falam para o outro fazer, mas ela não faz. Ela quer dar o exemplo, mas ela mesma não, ela quer que as pessoas sejam exemplo, quer dar o exemplo para o filho, mas ela não está sendo exemplo. Às vezes vou pegar aqui, nenhum caso, tem pessoas que falam assim: menino, fala para a criança, você está ficando muito no celular, e você que fica direto no celular? Às vezes é um exemplo. Você diz para o seu filho não fazer e você acaba fazendo. Eu lembro do meu pai, antes dele partir para a glória, meu pai tinha um vício, na verdade tinha alguns vícios, e um deles era cigarro e bebida. Aí meu pai falava para mim assim: não beba, meu filho, e não fume. Aí eu perguntava, por que ele fala que não bebe, não fuma, que não é bom, mas ele está bebendo e está fumando? Ele era exemplo para mim? Infelizmente não era. Nessa área meu pai não era exemplo, mas ele falava para mim não fazer. Mas então por que ele fazia? E às vezes tem pessoas assim. Eu carrego o nome de Jesus, irmãos. Vocês carregam o nome de Jesus. Então você tem que tomar muito cuidado onde você está. Quando você fala que você está indo para a igreja, poxa, eu estou indo para a igreja, e às vezes a pessoa vê lá você falando palavrão, xingando, falando da vida dos outros, sendo desonesto, às vezes roubando, furtando, fazendo o que não deve, e às vezes você está lá: não, santificado seja o teu nome. Você está santificando o nome do Senhor mesmo? Aí ele diz mais aqui, veja aqui, aqui ele diz assim: é fácil ser crente dentro da igreja, mas quanto tempo dura o culto? Quanto tempo dura o culto, igreja? 2 horas? 24 horas. O culto não termina quando você sai daqui. Aí agora você vai cultuar a Deus lá fora, na sua casa, dando o seu bom testemunho. Não é só dentro da igreja, não. Olha o que diz aqui: o culto é 24 horas. Você precisa continuar cultuando onde estiver. O crente verdadeiro carrega o nome de Jesus onde estiver, e ele dá bom o quê? Testemunho. Então veja, eu tenho que dar bom testemunho onde estiver. As pessoas podem até falar de mim, elas vão falar, mas eu quero ver ter prova, porque tem pessoas que falam sem prova, e isso é errado. Você tem que ter prova do que você está falando. Quando você acusa alguém, que você fala que alguém está fazendo alguma coisa, mas muitos falam, mas poxa, não estou dando mau testemunho, estou dando bom testemunho, glória a Deus. Como aquela passagem de 2 Reis capítulo 4, no versículo 9, que fala sobre uma mulher muito rica. Olha lá, eles colocaram ali, e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de ser profeta. Ele estava santificando o nome do Senhor através da vida dele. Já pensou? Às vezes tem pessoas que falam: aquele que prega a palavra, olha lá o que ele está fazendo. Tem pessoas dando mau testemunho. E às vezes, como eu disse, às vezes vai ter pessoas que vai falar de você. Eu vou tentar resumir aqui um testemunho bem rápido. Já contei aqui, tem alguns irmãos antigos que já ouviram isso aqui, mas tem muita gente nova que precisa ouvir. Aconteceu comigo. Lembro a igreja que eu passei, e essa igreja tinha algumas outras igrejas, comunidades. Eu me lembro que uma dessas comunidades, eu acabei fechando um contrato, renovei o contrato. Eu pedi para a dona, a senhora pode mudar o contrato do dia 15 para o dia 20? Porque a senhora dá 5 dias a mais para a gente, que eu sempre procuro pagar os aluguéis da igreja na Santa Ceia. Mas não deu na Santa Ceia, eu tenho mais alguns dias para me conseguir pagar aluguel. Por isso que eu falo, aluguel eu quero pagar na Santa, nem que o aluguel vença no dia 30.
eu não quero dever nada para ninguém. E aí tá bom. Ela falou, não, pastor, tem problema não. Ela mudou para o dia 20. Tá certo. Só que teve um dia que eu fui de carro para essa igreja, saí da minha igreja, fui de carro, e cheguei lá, irmãos, eu acho que dava 2 minutos, muito rápido, foi muito rápido. Os obreiros chegou de pé depois, em 5 minutos, ou menos que isso. E eu olhei e falei, irmãos, eu acabei de chegar, como é que vocês chegaram de pé aqui? Ele falou, pastor, que a gente veio cortando por aqui e chegamos. Eu falei, não, mas é impossível isso. Está muito perto aqui. Porque em São Paulo a gente tem muitas igrejas, uma perto da outra. Às vezes 15 minutos, 20 minutos, 30. Então a gente já é acostumado. Aqui quando eu vim para cá, eu vi que uma igreja é muito distante. Tem pastor que fala, a igreja de Prazeres é perto, Boa Viagem é perto. É nada. Aqui era para a gente ter uma igreja em Candeias. Era para ter uma igreja lá no Catamarã. É para ter igreja em Jardim Piedade. Não era para ter igreja aqui tudo quanto é canto, irmãos. E não ia afetar a minha igreja aqui não, porque às vezes tem gente que fica preocupada. Se eu não abrir aqui, tem outro que abre lá, irmão. E tem gente que não vai vir para cá de jeito nenhum, não vai conseguir vir. Mas São Paulo é muitas igrejas. Aí tá bom, mas muito perto. Aí eu liguei para o pastor, por que o senhor abriu essa igreja, pastor? É muito perto, mano. Aí eu estava há pouco tempo lá. Aí ele falou assim, não, pastor, é porque o pessoal de lá não desce, que era morro. Morro, quando falando morro assim, você olha assim, foi o que eu falei para vocês, que irmã Dai parou de frente com o morro para subir, ela falou, não sobe, eu falei, sobe, ela não sobe, ela tremeu diante do morro assim, ó. Aí eu falei, não é possível, não, porque eles não descem, 3 minutos não descem, mas esse pessoal, eles não descem para ir no mercado? Eles não descem para ir no médico? Eles não descem para ir trabalhar? Desce, mas para ir para a igreja não vai. É que nem tem pessoas que falam assim, não está cansado para ir trabalhar, vai cansado de trabalhar, vai no médico, mas para vir para a igreja não vem. Fica em casa sentado no sofá, esperando que a bênção chegue lá. Às vezes é alguém que está me assistindo aqui. Me desculpe dizer, mas era para você estar na igreja, se você se acostumou a assistir pelo YouTube. Não vai nessa não, que Deus vai te abençoar, não, você tem que estar na igreja. Não, mas é porque hoje estou cansado. Aqui deve ter. Alguém aqui trabalhou hoje, pessoal? Olha lá, trabalhou. Às vezes alguns limpar a casa é trabalho. Tem gente que limpa a casa no domingo, irmão. Misericórdia. E trabalhou, mas veio para a igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas aí tudo bem. Aí vamos lá. Aí só para resumir, eu falei, vou fechar essa igreja. Bateu o contrato, acabou o contrato. Eu cheguei na dona, falei, dona, ela era de uma igreja. Não sei qual igreja ela era. Aí ela chegou para mim, eu falei para ela, vou fechar essa igreja. Não dá para ficar aqui, porque está muito perto. Venceu o contrato. Aí ela, tá bom. Tudo certo. Do nada, essa mulher deu um pulo. Do nada. Aí estavam os obreiros lá, a gente desmontando as coisas, daqui a pouco ela volta revoltada. Você é um moleque. Eu? Você é um moleque. Você não é homem de palavra. Você não tem palavra. E começou na frente dos meus obreiros. Tinha vários obreiros lá e começou. Olha, você mudou o contrato sem falar comigo. Você pagou os aluguéis atrasados. E eu vou falar mais. O meu Deus vai me honrar, viu? Você vai ver. Eu falei, o que a senhora está falando? Que eu não sou homem de palavra? Eu falei para ela, olha senhora, bem calma. Uma coisa que eu aprendi desde o meu berço com meu pai, que o homem ele tem que ter palavra. E, infelizmente hoje a gente não pode confiar muito nisso não, porque são poucos, viu pessoal? O negócio é você assinar, viu? Não confia não. Porque são poucos hoje que são de palavra. A pessoa fala assim, eu faço e cumpro. Eu falei, uma coisa eu aprendi. E depois que eu conheci Jesus, eu tenho que honrar o nome do meu Senhor. Eu vou falar um negócio para a senhora. O contrato, a gente mudou e a senhora assinou. Foram 5 dias. E eu ainda perguntei para a senhora se poderia mudar, porque se houvesse algum atraso, eu não conseguisse, para não ter atraso nenhum, eu não gosto de pagar nada atrasado. E outra coisa, eu nunca paguei nada atrasado para a senhora, tá bom? E eu também não sou moleque. A senhora está tratando com homem. Chamei minha esposa, que ela estava lá, junto dos obreiros. Existem obreiro que vai me assistir, que estava lá naquele dia. E eu falei, Dai, desce lá agora, pega todos os comprovantes dos aluguéis desse ano todinho. Dai desceu, pegou, traz aqui para mim. Na hora que eu mostrei para ela, o aluguel vencia dia 20, que nós mudamos no contrato. Sabe quais foram os dias que eu paguei para ela o ano todo? Dia 8, dia 10, dia 12. Se eu não me engano, às vezes tinha um ou outro no dia 13. Nenhum chegou até o dia 15, que era a data do antigo contrato. Então não paguei nada atrasado. Eu falei para ela, tá bom, a senhora está falando que o seu Deus vai te honrar? Tá bom, então se a senhora serve a Deus, eu estou servindo a quem? Será que eu não sirvo a Deus? E outra coisa, eu não sou obrigado a ficar no seu salão, acabou o contrato. Eu decidi sair, para mim não é mais vantagem ficar aqui.
e saí. E esse salão ficou anos e anos sem alugar. Ficou, não alugou mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Veja se eu tivesse dado um mau testemunho. Veja se eu tivesse pagado atrasado. A vergonha que eu iria passar na frente dos meus obreiros. Eles olhassem e falassem, poxa, o meu pastor é um caloteiro. Misericórdia. E se eu devo alguma coisa, alguém chegar para você e falar assim, ó, o pastor deve, coloque essa pessoa frente a frente comigo. Eu não devo nada para ninguém não. A não ser que eu esqueci. Mas não devo. Cada funcionário, na reforma que nós tivemos aqui, teve muitos que se apresentaram. Tinha pessoa que eu tinha cuidado de contratar. Falei assim, poxa, eu não posso contratar que agora a gente não tem condições. Não, mas vamos, pastor, não vou, não dá, irmão, tem que ter. Não, mas vamos fazer isso aqui. Não dá para fazer, eu tenho que fazer até onde dá. Porque depois, se eu não te pago, você vai cobrar. Porque tem gente que é assim, viu? Ele fala, não, pode fazer, pastor, vai lá. Eu já peguei caso assim. Na hora que dá o segundo dia, já está te cobrando. Fala, não, faz, pastor, quando você quiser, você paga. O quê? Não cai nessa não, que daqui a pouco, segundo, terceiro dia, ele já está te cobrando, viu? E se você não pagar, fala, é aquele crente. É o pastor ali, sabe aquele irmão lá da igreja lá? Crente é tudo safado. Cuidado quando você fala assim. Não compare uma pessoa por todos. Não faça isso. Hoje eu até falei algo forte. Tem gente que compara, não, um pastor deu um mau testemunho, ele adulterou, então quer dizer que todos os pastores são adúlteros? Mas tem gente que compara, né? Então eu poderia comparar, me perdoe aqui as irmãs, mas eu poderia. Tem mulheres que se prostituem, mas todas são prostitutas? Então imagine eu chegar aqui e falar isso. Então cuidado, tem palavras que são muito fortes, irmão, quando a gente acusa as pessoas. Então por isso é importante a gente dar um bom testemunho. Continua aqui no nosso estudo. As pessoas estão te observando, irmãos, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Depois você anota aí, Hebreus 12:1, diz, você é carta, aqui acho que é vida, tá lá, carta viva, modelo, exemplo. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. As pessoas podem te imitar? E aí? Olha para o seu irmão e diga para ele, as pessoas podem te imitar? Você é imitador de Cristo? Já pensou? Você imagina Cristo mentindo? Tem lógica, Cristo mentindo. Se prostituindo? Pulando carnaval? Tá chegando São João, dançando São João. Sou duro, viu, pessoal, dançando. Dá para imaginar? Cristo sendo caloteiro, não pagando impostos. E tem gente, irmão, que está assim. Será que você pode dizer, poxa, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo? Continua, ele diz assim, ó. Santificar o nome de Jesus é as pessoas olharem para você e verem Jesus através de... As pessoas têm que ver Jesus através da sua vida, irmão. Será que eles estão vendo Jesus através de você? Nós somos o sal, e onde o sal é colocado, ele não muda, ele continua sendo o quê? Sal. Meu irmão, a comida que tem sal, você sabe que ela tem sal? Dá para saber? Eu não conheço todo tipo de tempero, mas sal eu conheço. Às vezes eu olho lá para minha esposa, ela tem um monte de negócio lá, de não sei o que, isso aqui, tempero não sei o que, tal. Tem tempero que eu não sei nem o gosto, mas o sal eu sei. Até na água do mar, quando você vê ali que a água está salgada, tem sal ali. É ou não é? Então está aqui, veja, o que acontece? O sal, ele não recebe influência, mas ele influencia. Aonde ele chega, ele influencia. Então, olha que o estudo diz assim, ó. O cristão não pode se habituar aos padrões mundanos. Está concordando com coisas do mundo, coisas que o pessoal mundano faz. Não tem problema, sabe? Está tudo normal. Não está, não vai dar certo. Você vai ter prejuízo. Ah, mas sabe, é uma modinha que tem cuidado com esse negócio de modinha. Tem algumas modas aí que eu peguei, outras não. Aí tem, nem vou falar das modinhas desse tempo. Esses dias agora tem algum tipo de modinha? Qual? Ele falou, não foi eu. Mas é moda, irmão. Tem igreja hoje de parede preta. Quem já viu igreja de parede preta? Mas é igreja, deixa a igreja. Não é verdade? Mas é moda. Daqui a pouco vai passar a parede preta, daqui a pouco vai ser a parede rosa. Mas é moda.
Teve um tempo que eu vi, o pastor Jaime que fala muito, que o pessoal orava para nascer dente de ouro. Era uma moda. Então cada tempo é uma modinha, e eu não tenho que ir, a moda passa. Agora a palavra permanece. Não, a palavra permanece. Uma coisa que você está nesse ministério aqui, esse ministério mudou alguma coisa? Não mudou, eu sempre falo, a única coisa que muda é o fundo, o altar que mudou, mas a palavra, o trabalho é o mesmo, curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar o evangelho, sabe, levar a palavra por esse mundo afora. Nós estamos em mais de 190 países através do Show da Fé. Sabe, isso é coisa grande, o nosso ministério é enorme. Às vezes tem pessoas que se limitam à igreja, a igreja lá tem 3.000 pessoas, você não tem noção quantas mil pessoas nós temos espalhadas por esse mundo, e quantas pessoas nos assistem, como a irmã hoje chegou para mim aqui, e falou para mim, pastor, eu era de uma determinada igreja, e olha, mas eu sempre assisti o missionário, eu sei, irmão, que tem um monte de gente de outros ministérios, que assiste o missionário, que ouve ali o missionário, não é verdade? Então você vê coisa grande. Então voltando aqui, aonde a gente parou aqui, veja, cuidado para você não ser influenciado. Você tem que influenciar, o que eu falo para os meus filhos. Ah não, eu vi uma modinha lá fora com os meninos. Não, você não vai, os meninos lá de fora que tem que seguir os meninos aqui da igreja, amém? Aí continua aqui, vamos lá. Ele diz assim, antigamente a pessoa saía da missa e ia beber umas, e xingava os outros, misericórdia. Mais do que adianta rezar o Pai Nosso, se não santificar o nome de Jesus? Os escândalos virão, são inevitáveis, mas que você não seja aquele que impede o próximo de aceitar quem? Cuidado, irmão, eu não vou para a igreja por causa, eu já ouvi isso, viu? Eu não vou para a igreja para ser igual aquele irmão ali, Deus me livre. Tá amarrado, tem gente que fala assim, aquilo ali é pior do que o capeta. Já vi casos assim, quem já ouviu pessoas falando assim? Misericórdia, deixa quieto, vai lá, continua. Tem gente que fala assim, o capeta perto daquele ali é santo. Vocês já ouviram isso? Já, não? Alguém já chegou a ouvir? Tem gente que fala assim, para você ver que situação, aonde, sabe, as pessoas estão chegando. Não adianta só ser crente dentro da igreja, não. Vamos lá. Certa vez um pastor fez uma oração, agradecendo a Deus pelo alimento. Um jovem viu este pastor orando e disse que queria ir à igreja dele. Perceba que este pastor não precisou pregar para levá-lo para onde, igreja? Para a igreja. O testemunho foi o quê? Às vezes o seu testemunho vai ser suficiente para trazer toda a sua família. Quando ele olhar, fala, rapaz, o fulano mudou mesmo. Como é que ele mudou tanto assim? Peraí, ele não fazia isso, agora está fazendo, olha, ele está indo para a igreja, está orando, está até com o negócio de ficar com fome, não está comendo não, está fazendo jejum. Você não sabe da maior, ele está até devolvendo dízimo na igreja. Não, acho que essa pessoa não está bem não. Daqui a pouco vai ver nas mudanças, vai ver nos milagres, através do seu testemunho sua família vem. A mulher, sem palavras, a Bíblia diz que ela consegue ganhar um marido. Que não, o marido que não obedece a palavra. A mulher sem palavras, só com a sabedoria que Deus dá para ela, o temor, ele vai olhar, ele vai seguir você. Diga glória a Deus. Para finalizar, ele diz, seja crente na frente da televisão, no computador, não está aqui também, mas celular, no trabalho, na rua. O culto dura 24 horas. Às vezes ele está lá, né? Você entra lá, entra no lugar que não é para entrar, depois você exclui lá o story, né? Sei lá, o negócio que fala, excluir, ninguém está vendo. Diga assim, mas Deus está vendo. Deus viu? Pode ter certeza, você excluiu lá para ninguém ver, para a esposa não ver, para o pai e a mãe não ver, mas Deus já viu. Ele viu tudo, isso é o pior. Se falarem mal de você, estarão falando mal de Jesus. Não dê motivo para as pessoas falarem da sua pessoa. Santifique o nome dele. Como é que nós santificamos o nome do Senhor? Através do nosso testemunho. Então dê um bom testemunho. Você carrega o nome de Jesus. Não seja um crente caloteiro. Não, vou pegar o cartão de crédito, vou sair pagando aí, comprando um monte de coisa. Não. Aquele dinheiro do cartão de crédito, ele não te pertence. Aquele dinheiro é um dinheiro emprestado que você está utilizando ali. E se você utilizou, você tem que pagar.
O crente, ele tem que ter o nome limpo. Diga assim, o crente tem que ter o nome limpo. Tá certo? Pastor, meu nome não está limpo. Então ore para o seu nome estar limpo. Então você tem que ter o nome limpo ali na praça. Amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Se coloque de pé, nós vamos orar agora. Feche os seus olhos, com seus olhos fechados, seu coração aberto. Vamos buscar Deus agora. Senhor Deus, ouvimos aqui a Tua palavra, ouvimos aqui a Tua direção. O Senhor é bom, Pai, em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado. Separamos agora esse culto em duas partes, foram duas mensagens, duas orações. E agora nós entendemos que nós temos que santificar o Teu nome. Santificado seja o Teu nome. Mas como é que nós santificamos o nome do Senhor? Com o nosso bom testemunho. Nos ajude a dar um bom testemunho. Estamos rodeados, meu Deus, de uma tão grande nuvem de testemunhos. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Nós entendemos que o culto, ele não se resume só em um culto de domingo de 1h30, 2 horas, mas ele dura 24 horas, é o dia todo. Temos que louvar a Deus no nosso trabalho. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava separando materiais e ali eu trabalhava cantando, louvando, adorando. E tinha um amigo que não gostava muito de crente e chegou um tempo que ele falou: rapaz, esse louvor aí, essa música que você canta está na minha cabeça. E logo depois ele começou a cantar. E ele se alegrando, eu me lembro disso, ele cantando, porque ele viu um bom testemunho em mim. A sua família vai vir, se vê um bom testemunho em você. Sem palavras, você vai trazer todos os seus familiares. Eles vão ver a diferença. Declare de todo o seu coração: Santo, Santo é o Senhor, Deus sublime, Pai de amor, soberano, soberano e fiel. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor, Deus sublime, Pai de amor, soberano e fiel, que me guarda, me ensina, me guia, sustenta e conforta meu coração, que me guarda, me ensina, me guia, sustenta e conforta meu coração. A glória sejam dadas ao poder, a honra, a glória sejam dadas ao... Isso, declare a honra, a glória sejam dadas ao poder. Santo, Santo é o Senhor, Deus sublime, Pai de amor, soberano, soberano e fiel. Declare: Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor, Deus sublime, Pai de amor, soberano e fiel. Declare que me guarda, me ensina, me guia, sustenta e conforta meu coração, meu coração. Que me guarda, me ensina, me guia, sustenta e conforta meu coração.
Fala para ele: eu quero dar um bom testemunho. Não receba influência, você é influenciado. Fala para ele: Deus, eu quero ser imitador do Senhor, para que a minha família venha me imitar. As pessoas estão te observando, elas estão observando lá o seu jeito, o seu falar. Elas observam o jeito que você age diante de umas lutas, diante de lutas e batalhas. E às vezes você está ali, tem pessoas, você está passando por uma batalha, você fica desesperado, aí chega alguém do mundo e diz: mas você não é da igreja? Cadê o seu Deus? Você não diz que acredita tanto em Deus, você não está todo domingo na igreja. Cadê a sua fé? Eles estão olhando para nós. Eles estão olhando. Não dê motivo para as pessoas falarem mal de você, da sua pessoa. Tome cuidado quando você está de frente da televisão, no computador, lá no seu trabalho, no celular, na rua. Nos ajude, Pai, a influenciar. Nos ajude a fazer a diferença. Sem palavras, meu Pai, usa essa igreja. Usa, Senhor, nos usa. Oh, vai ter pessoas que vai vir para a igreja porque ela ouviu o seu testemunho. Elas vão vir para a igreja porque ela vai ver ali a transformação na sua vida. É o seu marido, é os seus filhos, é os seus irmãos, é os seus parentes, são os seus vizinhos. Eles vão chegar para você e falar: eu vou para a tua igreja. Hoje eles vão vir para a igreja e nunca mais que eles vão sair daqui. Eles vão permanecer firmes aqui em nome de Jesus, porque eles vão querer servir o Deus que você serve, esse Deus que você está procurando honrar. Lembre-se, você carrega o nome de Jesus. Não seja conhecido como um crente caloteiro, um crente mentiroso, um crente fofoqueiro. Não, seja conhecido como um crente verdadeiro, um crente cheio da unção, um crente que quando ora Deus responde. Aquele crente que as pessoas procuram: vamos lá falar com fulano, vamos pedir oração para ele, porque Deus ouve as orações dele. Isso, meu irmão, santifica o nome do Senhor. Seja a diferença, meu irmão, seja a diferença. Isso, glorifique a Ele através da sua vida, através do seu testemunho. Diga para Deus: Deus, eu quero santificar a minha vida, santificar o meu ser. Pai, eu quero, Senhor, ser santo como Tu és santo, Pai. Oh, Deus, eu abençoo aqui toda a igreja. Eu peço, meu Deus, uma bênção para todos aqui em nome de Jesus. E você vai declarar mais uma vez de todo o coração: a honra, a glória sejam dadas. A honra, a glória sejam dadas ao Cordeiro. Diga: Jesus, muito obrigado. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Pode sentar. Deixa eu conversar um pouquinho com os meus irmãos que nos acompanham aqui por meio de YouTube. Você viu que palavra, né? Se essa palavra te abençoou, como eu sei que te abençoou, se inscreva no nosso canal, acione o sininho aí para você receber nossas mensagens. Todo dia a gente está postando aí no YouTube o curso Fé, mas também estamos postando os nossos cultos. E esse culto já vai estar também, já está aí ao vivo para você, né? Para você estar assistindo. Compartilhe com mais pessoas. Ajude mais pessoas, que nem hoje. Uma irmã veio aqui, a mãe de um membro aqui da nossa igreja veio aqui porque falou: pastor, todos os dias a minha filha compartilha as suas mensagens comigo. Eu vim aqui na sua igreja e gostei. Ela é de bem, acho que mora lá em São Martim. Eu falei: ó, ela falou: quando puder vai vir congregar conosco. Eu falei: ó, em São Martim tem uma igreja de um pastor amigo meu que já trabalhou até aqui na nossa região, que é o pastor Cassiano. Então compartilha esse vídeo com mais pessoas, se te ajudou. Eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas também. Um grande abraço do pastor Leandro e da nossa igreja, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte.